Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o El. E eu vou fazer um vídeo um pouco diferente do que eu faço habitual, que é sobre livros. E eu vou falar a respeito de experiência que eu tive nos Estados Unidos. Por quê? Teve um colega meu, né, que entrou em contato, ele está lá fora, né, está lá nos Estados Unidos, e perguntou como é que está aqui no Brasil, como é que estão as coisas, trabalho principalmente, né? E eu vou contar um pouco do meu relato e o que eu também contei para ele, né? Que nunca tá bem aqui, né? Então, assim, eu até deixei uma anotaçãozinha aqui para eu mencionar os pontos específicos que eu falei, que eu vivi, né? Convivi lá, tudo mais. E é sobre isso o vídeo. Espero que vocês gostem um pouquinho, tá? Então, se puderem se inscrever aqui, porque eu faço poucos vídeos aqui no YouTube, mas eu quero ver se eu consigo fazer um pouco mais para ter mais seguidores e conseguir também ter um maior alcance, tanto aqui como no Instagram, que como o livro é algo muito irrelevante, né, aqui no Brasil. Então vamos tentar dar um pouco mais de engajamento para ver se dá certo. Então assim, o que eu comentei, que eu até anotei aqui um pouquinho, eu falei para ele, continua tudo igual. Então assim, como dizia o Tiririca, pior que tá não fica, mas piora. Eu percebi que realmente as coisas, o fundo do poço aqui no Brasil, não consegue chegar num fundo porque o fundo é muito fundo, né? Então basicamente eu falei para ele, tem todos os problemas que sempre teve aqui no Brasil, principalmente falta de segurança. Aqui a gente não tem segurança. Você não consegue sair com o seu celular na rua, você tem que sair com um celular bem mais fraco, né? Um celular mais irrelevante, vamos dizer assim, que se você for, né, se for assaltado, dá o celularzinho que você mal usa e deixa os celulares que tem banco em casa, né? Eu falei para ele de problemas que estão acontecendo atualmente, que tipo, tem bets agora aqui no Brasil, que o jogo do Tigrinho basicamente dominou, né? Então tudo hoje é vício, né? Principalmente para a classe mais humilde que está gastando horrores do dinheiro em bets. Falei para ele aqui assim, tem a tal da romantização da pobreza, que eu não sei porque cultuam, falam que a favela venceu, que não sei o que, nada venceu, tá tudo ruim, tá tudo péssimo ainda aqui. A educação não tem mais, não existe mais educação no Brasil, né? Então, eu até vi uma matéria esses dias que está faltando professores na educação pública, municipal, porque ninguém quer mais ser professor no Brasil. Eu falei para ele do mercado de trabalho, que assim, vai muito, né, naquela balança. As pessoas estão sofrendo para ir trabalhar. Vocês viram esses dias o rapaz que basicamente foi moído no metrô. A superlotação, o trabalho, eles querem que as pessoas ainda vão para o trabalho, né, naquela coisa de esquece home office. Eu ainda bem tenho esse privilégio de trabalhar em casa, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã, então eu coloco tudo mesmo para eles saber como é que estão as coisas aqui. Tal de Pastor Mirim, eu comentei tudo. O povo que fica idolatrando a tal da Virgínia, eu não conheço, mas eu vi esse CPI das Bets e ela tava lá, foi uma palhaçada. Idolatrando luva de pedra. Eu falei assim, então a tendência é sempre piorar, porque, eu não sei, parece que teve uma regressão mesmo no nosso país e só vai piorando, né? Referente, eu perguntei para ele, mas por que você quer voltar tudo mais? Por causa da ameaças de deportação. Tá, mas você recebeu a cartinha de deportação que te ameaçando, que você está devendo alguma coisa aí? Ele falou que não, tá tudo certo, tal. Eu falei para ele, então, vê o que dá para segurar as pontas aí. Ele que lá e aqui é quase a mesma coisa se equiparar com sobrevivência. Então, digamos assim, exemplo, tá? Todos os governos que teve, que eu saiba, né, dos Estados Unidos, vamos dizer assim, dos anos 90 para cá, sempre tiveram deportações.
Tanto que o governo que mais deportou foi o governo do Barack Obama, contando os 8 anos de governo dele. Foi a pessoa que o governo que mais deportou imigrantes, foi o governo dele. Foi mais de 1.500.000, se eu não me engano. Então, assim, tem que tudo colocar na balança, porque o Trump, ele prometeu isso nos 100 primeiros dias de governo dele, que já até passou os 100 primeiros dias, tanto que deu até uma baixada. Mas isso sempre vai ter em todos os governos. Então, assim, o que eu falo é, coloca na balança, porque você sobrevive lá, se você está ilegal, e sobrevive no Brasil, pelo governo, pela precariedade que os impostos que a gente paga, não temos o retorno devido. Então, fica elas por elas. Por que eu digo isso, que fica elas por elas? Porque assim, quando você vai para os Estados Unidos, assim, antes de você ir, você já vê os YouTubers mentirosos falando um monte de coisa. Ah, eu consegui o meu carro em 2 meses, um Tesla. Ah, porque eu consegui a minha casa em... Isso é mentira, ninguém consegue isso lá. Só se você for milionário, se você saiu do Brasil e foi para lá, digamos, com no mínimo R$1 milhão, R$1 milhão, você vai conseguir alguma coisinha lá, e olhe lá. Mas se você sai daqui, digamos, com $10 mil, você não vai conseguir nada. Os $10 mil vão durar 3 meses, e olhe lá. Então assim, a gente se vislumbra quando vê os YouTubers mostrando as coisas. Isso, eu fui lá em meados de 2016, 17. Então assim, eles contam mentiras, já contavam mentiras lá atrás, porque tinha lá na época, eu esqueci o nome do rapaz, que ele até virou político aqui no Brasil. Ele foi um youtuber bem grande lá, contava diversas mentiras, tinha não sei quantos carros importados, casas, tudo, e ainda virou deputado aqui no Brasil. E hoje ele está sumido, não sei qual é a... Mas assim, eu lá já via tantas mentiras que contavam, e muita gente acreditava naquilo, né? Então assim, não caia nisso. Então eu estou dando essas dicas porque eu falei para ele dessas informações que eu passei, como está no Brasil, e eu estou passando essas dicas para quem pensa um dia não só ir para lá, eu acho que até para outros lugares do mundo, dependendo do país, mas eu estou dando a minha experiência lá, né? Então você se vislumbra quando você olha todas aquelas coisas, e o iPhone do ano, e o carro do ano, nada disso acontece. Male você consegue um iPhone, porque lá não tem essa coisa de luxo que o brasileiro tem de iPhone no Brasil, que eu não sei, essa pira de querer falar que iPhone é marca de luxo. Não, é só um celular. Qualquer um lá consegue ter. Não menosprezando um faxineiro, não menosprezando alguém que trabalha em lanchonete. Qualquer um lá pode ter, até um faxineiro pode ter. Ainda mais que eles fazem planos lá para você sempre trocar o seu aparelho anualmente. E lá é meio igual aqui, é obrigação você ter um celular. Senão você fica meio que desligado no mundo, né? Você precisa, é o seu modus operandi de trabalho, né? Então assim, não acredite nessas coisas que falam, eu estou vislumbrado, eu vou para lá amanhã. Não, você não vai brilhar, você não vai conquistar o mundo quando mostram para você essas coisas. Isso é tudo mentira. A segunda coisa que eu deixei até anotado aqui, quando você chega lá, vá com dinheiro, vá legalmente, não vá por meios ilícitos, né, coiote, essas coisas pelo México, não vá assim, você só vai se lascar. Vá legalmente, seja por visto de turista, seja por visto de estudante. Vá legalmente, entre lá como qualquer pessoa comum. Lá você se vira. Então assim, não vá por meios ilegais, porque assim, se você receber lá a cartinha de deportação, não tem jeito. Se você foi legalmente, ok, tenta se virar. Tenta ver com um advogado depois para continuar lá dentro do país. Trabalhos escravos, né, aqueles subempregos. No Brasil também tem. Então assim, digamos, você vê um faxineiro lá no seu trabalho, você dá atenção para ele? Você não dá atenção para ele. Como lá é a mesma coisa, só que lá é pior, assim, porque lá, além da pessoa, dependendo, estar ilegal, você vive nas sombras, vamos dizer assim. Porque qualquer coisinha errada que você fizer, você vai ser deportado. Não adianta. E ainda mais você tem que viver escondido. Porque qualquer coisinha, qualquer deslize, já era.
Você perde tudo e ainda você é mandado embora de lá. Então assim, você vai ter trabalhos de faxineiro, em dealers, né, que é concessionárias, lanchonetes, bancos, você vai fazer limpeza. Você vai usar lá o aspiradorzinho que fica aqui nas suas costas, você vai usar aquele carrinho para limpar o chão de shopping, você vai limpar a privada. Então assim, é esse o trabalho que você vai ter lá. Se você tiver lá uma experiência a mais, você vai trabalhar na área de construção. Então assim, você vai lá colocar... construir, eu não sei direito os nomes, né? Mas você vai colocar chão de madeira, você vai pregar algumas coisas, olhe lá uma elétrica, algo do tipo. Se você tiver ainda esse tipo de experiência. Salários, depende do estado, vai de 8 a 15 dólares por hora. Parece muito, mas não é muito não, porque dependendo da região onde você mora, você vai trabalhar para sobreviver. Então você vai contar moedinha no final do mês e olhe lá para comprar o seu carro usado de, exemplo, 2005, 2006, que é para você se locomover. É obrigatório você ter carro lá. Mentiras que te contam lá também. Quando você chega lá, a primeira coisa, não confie em brasileiros. Você já mal pode confiar no próprio país que você vive. Não confie lá. Mais e mais ainda, não confie em brasileiros nos Estados Unidos. Tive a minha experiência, dá para contar nos dedos quantos brasileiros lá que me ajudaram e até hoje agradeço. Não conte com família, essas coisas, não conte, gente, é sério. Só conte com você e o seu esforço. Quando você chega lá, o mais engraçado é que todo mundo foi empresário no Brasil. Ninguém teve registro de CLT em carteira. Parece que ninguém passou por maus bocados. A pessoa era empresária no Brasil, a pessoa tinha um bom trabalho público no Brasil, a pessoa é herdeira, mas ninguém trabalhava normalmente aquele dia a dia do Brasil. É engraçado isso, porque tinha gente que falou que era até médica aqui no Brasil e foi limpar a privada de concessionária nos Estados Unidos. Eu acho isso muito estranho. Então, assim, não acredite em nada de o que te contam, o que faziam no Brasil. Todos mentem. Você sabe que todos eram igual você. Ralava no Brasil e foi para lá para ralar também para tentar alguma oportunidade. E de 100%, põe aí 90%, 95% não consegue. Por que não consegue? Muitos vão ou casados, ou com namoradas. Um ou outro vai solteiro, vai. E esses, vou dizer assim, que foram casados, que são casados lá, que tudo, tem gente que da noite pro dia, às vezes, entre aspas, né, vira gay, separa da mulher para arranjar um homem para casar, para conseguir documento lá. Sim, tem histórias assim que eu vi, eu presenciei isso lá. Tem casos de homens que simplesmente largam a mulher, ou vice-versa, tá? Também tem isso, para arrumar um parceiro norte-americano, tudo por um documento, gente. Nada é por amor, é tudo por documento. Então, esse é o modo mais fácil de você conseguir um documento nos Estados Unidos, é o Green Card. Então, eu falo Estados Unidos porque o sonho América, todo mundo aqui é americano, né? Eu sou americano, você que está me vendo aí é americano porque você nasceu no continente americano. Então, nós somos americanos. Então, nos Estados Unidos, eu sempre falo isso porque, o sonho americano, nossa gente, sonho dos Estados Unidos, né? Bom, eu acho isso, mas cada um que corrige o seu. Mas enfim, não acredite nos brasileiros, olhe sempre pro seu, o máximo que você puder para guardar, guarde, porque assim, dependendo do estado, no meu caso, Utah lá um aluguel na época, né, era entre 900 a 1.500 dólares por mês. Aí você coloca na balança, você tem que às vezes pagar a escola não é barata. Joga aí um semestre inteiro, eu não lembro direito, se eram uns 1.000 e tantos dólares por semestre, um semestre inteiro, que equivale a 5 meses, eu não lembro direito. Mas joga escola, alimento, gasolina, manutenção do carro, luz, o condomínio, se você tem filhos ainda,
né, bota mais gastos ainda. Então, assim, tudo engloba para no final do mês ter só aquelas moedinhas para você comprar o donuts para você se divertir no shopping. E se você tiver tempo, tá? Porque tem muitos que trabalham lá como Uber e trabalham 14, 15 horas por dia, entendeu? Ilegalmente, lógico, né? Assim, ilegalmente no sentido de não é mais estudante, não é mais turista, já está lá nas sombras, né? Vamos dizer assim. Então, ilegalmente trabalham tudo isso para ainda tentar se manter, dependendo do estado. Esse estado que eu estava, que era Utah, ainda é um estado barato, perto de Nova York ou Califórnia, que são os mais caros, né? Bom, o próximo ponto, como eu falei, os youtubers contam essas mentiras. O mais engraçado de tudo, sabe o que é o mais engraçado? O brasileiro, ele fica patriota lá fora. Ele até coloca a bandeira do Brasil no carro, coloca a bandeira do Brasil na janela do apartamento ou na entrada da casa. Eu acho isso muito engraçado, como a pessoa aqui cospe no país, que eu não sou fã do Brasil, acho que você também, a maioria aqui não é. Não do país, o país em si é bom, o que não é bom é o governo, né? Vamos deixar isso bem claro. Mas as pessoas lá idolatram o Brasil. Ai, olha, meu país, olha, não sei o que. Então, por que saiu daqui? Enfim, colocam a bandeira em tudo que é lugar. Só falta pintar a cara e sair na rua dizendo que é brasileiro. Eu acho isso, para não dizer hipócrita, da parte de muitos brasileiros lá fora. E detalhe, ainda comemoram o 4 de julho. Saem na rua com a bandeirinha dos Estados Unidos comemorando o 4 de julho. Enfim, mas não comemorava aqui o 7 de setembro, mas lá comemorava o 4 de julho. Eu acho que seria isso. Mas se eu lembrar de mais alguma coisa, eu até faço uma parte 2 desse vídeo para ver. Mas eu acho que seria isso. Mas assim, eu vou sempre fazer uns vídeos assim, batendo papo, deixando a minha opinião sobre certas informações que eu vejo na internet, que às vezes eu fico indignado, acho que muitos estão com a atual situação, acho que de tudo, né, do que a gente fica vendo na TV, e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem, se inscrevam aqui para eu tentar pelo menos chegar nos 500 inscritos aqui no YouTube, para eu tentar dar uma alavancada, que aí eu vou colocando mais vídeos sobre opiniões minhas, e eu quero que vocês também discutam a respeito de o que eu ainda posso falar. Lógico, vou continuar falando de livros, mas eu gosto também de falar sobre assuntos aleatórios, porque eu sou muito aleatório. Para quem me conhece, eu já falei que eu sou bastante aleatório em diversos tipos de assuntos, e eu gosto de falar, às vezes, muita besteira também, mas deixa isso para outros vídeos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, fiquem em paz, beijos e abraços para vocês, até mais. Tchau, tchau.